peço que nessa unção você já vá se sentando, pegando a sua palavra em silêncio, bem em silêncio, em unção, para que a palavra de Deus penetre o seu coração, entre nos seus ouvidos e faça uma mudança. Toda a frieza espiritual desapareça agora diante da palavra do Senhor. É o próprio Senhor que vai te falar nesta noite. A nossa palavra desta noite está na Epístola a Tito, no capítulo 3, versículo de 1 a 11. Epístola a Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Bem lá no finalzinho da nossa palavra. Para você que tem a Bíblia da tradução da Ave Maria, é na página 1525. Epístola a Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Amém ou misericórdia? Amém. Ouçamos. Deveres dos fiéis. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes. Estejam prontos para qualquer obra boa. Não falem mal dos outros, nem sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne, em esperança, herdeiros da vida eterna. Certa é esta doutrina, e quero que a ensines com constância e firmeza, para que os que abraçam a fé em Deus e se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto às questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de adverti-lo uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esta palavra, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreve a Tito. Tito era um colaborador, um cristão que atuava na igreja em Creta. E Tito estava tendo alguns problemas com alguns fiéis e judeus que frequentavam
à igreja de Creta. Mediante isso, Tito envia uma carta ao apóstolo Paulo pedindo-lhe ajuda em como agir com estes fiéis. Paulo, então, envia-lhe esta carta dando orientações a Tito de como proceder com aqueles fiéis que estavam causando intrigas na igreja. E então esta carta, ela vem para dar orientações aos fiéis. Então, deveres dos fiéis. O apóstolo Paulo orientando a todos os fiéis, daquela época, logo após a crucificação e morte de Jesus, de como agir, porque o cristianismo ainda não era a bênção como nós temos hoje. E a cidade em que nós vamos, o local onde nós vivemos, nós encontramos sempre uma igreja aberta para nós. Eles enfrentaram muitas lutas, muitas dificuldades para professarem a sua fé. E dentre eles haviam aqueles que sempre os perseguiam. E estes fiéis, então, estavam provocando essas contendas. E Paulo, então, orienta para Tito, para que essas pessoas não provoquem os outros, não ofendam, não causem injúria, e deixem os cristãos viverem a sua fé conforme o seu coração, sem causar-lhes contendas. E ele continua, que todo cristão propague a paz, a mansidão, sem as contendas. Que este é o dever de nós cristãos, e que cada um possa centrar a sua fé em Deus. Que cada um de nós possamos focar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não na igreja em que eu frequento, no ambiente em que eu estou,